Conversa franca de hoje com a pesquisadora Valdênia Moura. Olá, Valdênia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, nós vamos continuar no assunto café e vamos falar sobre estudos da EPAMIG, né, que selecionam cultivares de café arábica eficientes em ambientes de restrições de nitrogênio e de potássio. Bom, Valdênia, vem bem a calhar com a situação de momento que a gente vive e que já vem sendo avisada há tempos, mas agora entrou em estado de alerta por conta da guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Nós exportamos, se estiver errado você me corrija, mas acho que metade do potássio, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, é o K, né, na composição básica do fertilizante básico, o fertilizante químico bruto, e também de lá daquela região da Bielorrússia e da Rússia nós exportamos alguns nitrogenados, né? Então o Brasil é o maior produtor, mas é um grande produtor de alimentos, mas é também um dos maiores, mas é também o maior importador porque tem deficiência de produção. E aí você me traz essa história de que tem café que pode suportar menos nitrogênio e menos potássio na terra, ou seja, numa terra mais pobre que não precisa ser tão enriquecida. Que pesquisa é essa? Como é que vocês trabalharam nesse sentido? Conta pra gente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E como você falou mesmo, né, nós hoje estamos vivendo momentos críticos e o Brasil, como o maior produtor e exportador de alimentos, né, dentre eles o café, e isso é bastante preocupante. Mas como você também falou, essa preocupação do uso, né, de uma quantidade grande de adubos, né, isso é importante porque nós temos também materiais genéticos que produzem mais. Então, essa evolução na produção brasileira, ela se deve à adoção de tecnologias, né, geradas pela pesquisa. E, diante da situação atual, esse assunto está sendo, né, trazido, mas, na verdade, esse assunto sempre foi preocupante. E existem, né, várias linhas de pesquisas que contemplam o manejo do solo, né, como hoje existem, inclusive, programas, né, direcionados para as boas práticas do manejo do solo, mas também nós temos uma outra vertente que é trabalhar os materiais genéticos, né, para verificar como que eles respondem a essas adubações e como que eles também utilizam esses nutrientes. Então, essa pesquisa, né, ela já vem sendo feita há muito tempo e nós estamos agora disponibilizando esses resultados, né, para poder estar colaborando com essa situação atual, tanto para a divulgação dos resultados, para outros pesquisadores, professores, né, que também têm interesse nessa área de pesquisa. Valdênia, então, esse trabalho... Valdênia, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu quero colocar um ponto aqui que é bastante importante. Na formulação do NPK, nós temos aí várias misturas, né? Por exemplo, se eu vou adubar um vaso que está bem cuidado meu aqui em São Paulo, eu uso um 10-10-10. 10 de nitrogênio, 10 de potássio, 10 de fósforo. Se eu vou adubar alguma coisa lá na praia, por exemplo, onde tem um solo ácido, aí eu já uso um 4-14-8, alguma coisa assim. Então, significa que se você não faz uma análise da terra, você pode estar usando formulações erradas que não vão dar aquele resultado que a maior expressão que a planta poderia apresentar. E muita gente acho que faz isso, acha que adubar sem analisar a terra é normal. Entendeu meu ponto? Isso que você está falando é a questão das boas práticas de manejo do solo, que envolve a análise do solo, que envolve exatamente isso. Saber exatamente como que está a fertilidade do seu solo para daí tomar a decisão de qual tipo de formulação ou de adubo ser utilizado. Isso faz parte do manejo do solo. Então, existem fórmulas prontas, mas é importante saber que quantidade utilizar. Isso vai variar de acordo com aquilo que já está no solo, né? Tá. Que seria dado pela análise do solo, que você mesmo falou. E a gente percebe que uma grande maioria dos agricultores muitas vezes não faz essa análise, né? Então, daí a importância de trabalhar com essas boas práticas, né? Que hoje a Embrapa está na coordenação de um programa muito interessante que está levando exatamente isso, né? Essa assistência juntamente com várias instituições de pesquisa e extensões do país e ensino, né? A essa orientação aos agricultores, principalmente nesse momento de crise.
E a outra vertente, como eu estava falando, é a gente também trabalhar na parte da planta, né, de termos plantas mais eficientes na utilização dos nutrientes, ou seja, plantas que possam requerer menos quantidade de adubos e manter uma produtividade adequada. Ô Valdênia, então, na condução da pesquisa de vocês, voltando então ao experimento, na condução da pesquisa de vocês, vocês testaram variedades já existentes de café ou vocês desenvolveram algumas variedades diferentes a partir do que a gente tem através dos cruzamentos da pesquisa? Como é que foi? Sim, então esse trabalho é um trabalho mais de base de informações, como você falou. Então nós trabalhamos com cultivares antigas de café e algumas cultivares já melhoradas. Por quê? Porque a nossa intenção é entender e identificar quais materiais genéticos nós já temos que possuem essas características interessantes a ser trabalhadas. E nós sabemos na literatura que eles citam que muitas variedades antigas, elas se mantêm ao longo dos anos, né, com poucos nutrientes, como uma forma de adaptação e de sobrevivência. Então, por isso, nós também testamos essas variedades antigas, para a gente entender o mecanismo dela, por que elas utilizam menos nutrientes. Mas isso foi feito numa condição controlada, né, em que nós podemos trabalhar com esses nutrientes individualmente. Por isso, nós trabalhamos com solução nutritiva e casa de vegetação. Esses dados eles não podem ser extrapolados para o campo, que é um ambiente completamente diferente. Nós temos interferências de vários fatores do solo, da textura do solo, da microbiota do solo e também da interferência da água e de outros nutrientes, além do clima. Então, esse trabalho ele vem com essas informações para ainda serem trabalhadas mais, mas que nós identificamos que existem cultivares, né, que elas possuem mecanismos que fazem com que elas sejam mais eficientes do que outras nessa condição de baixa concentração, tanto do nitrogênio quanto do potássio. É por isso que é importante conservar os bancos genéticos, né? Manter as plantas antigas, porque as novas elas foram originadas a partir de cruzamentos de antigas e foi se testando em determinados solos e condições climáticas e hídricas e etc. e tal. Mas você tendo os bancos genéticos antigos, você pode, por exemplo, de repente ter um start para reinventar algumas coisas que já foram inventadas a partir da genética. Porque a genética você não perde nunca, né? A genética vai estar sempre presente ali. Sim, perfeitamente. Os bancos de germoplasma são fundamentais, porque ali é a nossa reserva genética, né? Onde nós podemos estar sempre buscando características que naquele momento é de importância agrícola, né? Onde é que vocês conseguiram fazer esses experimentos? Como você disse, são áreas específicas, localizadas, de testes que não podem ser transferidos a campo ainda, porque em campo elas sofrem outras influências. Você falou condição do solo, água, clima e etc. e tal. Onde é que vocês desenvolveram essas cultivares, ou estão testando, desenvolvendo? Nós estamos testando. Essas cultivares, elas já existem, né? São cultivares antigas e outras melhoradas que já estão no mercado. Então, nós fizemos esse trabalho em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, porque a nossa sede aqui fica em Viçosa, dentro do campus da UFV. Então, isso facilita muito essa parceria e a utilização também da infraestrutura dessa instituição. Então, nós utilizamos as casas de vegetações do departamento, né, de fitotecnia da UFV, em parceria com a professora de lá, e nós instalamos esses experimentos. Posteriormente, também a Universidade Estadual Norte Fluminense nos ajudou na parte de dados, interpretações. Então, nós fizemos esse trabalho em conjunto. Bom, a gente sabe que uma pesquisa, para ser colocada em prática, num tempo curto, seria de 5 a 7 anos. Num tempo eficiente, 10, às vezes até 12 anos. Quanto tempo já tem esse experimento que vocês estão fazendo? E claro que fatalmente vocês vão ter que levar isso a campo quando tiver uma definição, né? E aí testar realmente no campo como é que funciona o experimento. Conta para mim. Sim, essa pesquisa já foi um período que nós conduzimos, foi cerca de quase 5 anos, porque nós não trabalhamos só com nitrogênio e potássio, mas também com zinco e também com a interação do nitrogênio e potássio. E depois, né, à medida do possível, nós fomos redigindo os artigos científicos e submetendo a alguns periódicos. Mas, né, a próxima etapa, né, que seria
dando continuidade a esse trabalho, esses materiais eles têm que ser testados a nível de campo. Isso ainda levaria algum tempo, porque o café é uma cultura perene e nós não podemos tirar, passar resultados de apenas uma única colheita. Claro, né? claro. Então, se você for pensar, né, do plantio, formação da muda, do plantio até a primeira produção, nós vamos levar cerca de 3 anos. E depois nós teríamos que ter pelo menos 4 colheitas para que a gente pudesse ter informações mais seguras, né? Trabalhar com média de 4 colheitas, porque além do café ser perene, ele apresenta também a bienalidade de produção. É isso que eu ia tocar então, nesse nós ponto. precisamos ter esse tempo. Então, isso aí seria cerca de, vamos supor, de 7 anos para a gente estar testando e sabendo assim, não, esses materiais que, na condição controlada, eles forem eficientes em utilizar esses nutrientes, como que eles seriam agora no campo. Mas a pesquisa, ela continua, né? Porque uma hora ou outra acontece uma emergência, uma situação crítica, né? E aí, como ela é contínua, ela é dinâmica, né? Então, esses resultados eles vão sendo disponibilizados também a partir de demandas, né? Mas ela não para, né? Mesmo que às vezes de forma lenta, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, daqui a 7, 8 anos, mas quando a gente começa um trabalho, com certeza às vezes vem outras equipes que vão substituindo e isso vai dando continuidade. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante na pesquisa, né? Porque nada se perde, né? As coisas vão continuar. Mesmo que ela fique parada por alguma coisa, falta de verba, mas os passos que foram executados, as etapas que foram cumpridas, estão lá disponíveis para quem quiser continuar a partir daquele ponto do experimento. E você citou uma coisa muito legal, que tem que se levar em conta também as especificidades da espécie, no caso aí, a planta café arábica, a variedade arábica que vocês estão trabalhando. Inclusive, você citou bem a bienalidade. Um ano o café produz mais, outro ano produz menos. Quer dizer, você não pode ter o resultado de um ano, você precisa ter um resultado de pelo menos um ciclo de 4 para ter as 2 vertentes pelo menos 2 vezes para poder analisar. Para a gente finalizar, muito bom, gostei muito desse caminho. E eu acho que eu já estou aqui pensando, e você pode falar para terminar, eu acho que isso pode ser testado também para todas as cultivares, ou muitas das cultivares que nós temos, porque não existe homogeneidade de solo. O que nós fazemos é corrigir o solo. Alguns solos, como, por exemplo, da disputada Ucrânia lá, aquele solo negro lá, que não precisa de adubo, né? Esse é um dos motivos da guerra também por lá. Solo rico. Mas, em geral, os solos precisam de algum tipo de correção. Mas existem plantas que se adaptam à falta de alguns tipos de nutrientes. Então, acho que isso pode ser desenvolvido também para outras espécies. Sim, com certeza. E um fato interessante também, que quando a gente trabalha com culturas perenes, muitas vezes, quando a gente está terminando um ciclo de pesquisa, outras cultivares melhoradas já foram lançadas no mercado. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que atualizar, né, esses dados, assim, de procurar ainda estudar também essas que estão atualmente disponíveis no mercado. Porque durante o trabalho que a gente já começa com 20 e que quer testar nitrogênio, potássio, zinco, a interação nitrogênio e potássio, a gente não pode estar incluindo novas cultivares no estudo, porque a gente também tem limitação de espaço, tem limitação de pessoal, então esse trabalho tem que ser concluído. E muitas vezes, né, por se tratar de uma cultura perene, quando a gente está terminando algum passo, já tem outras lançadas no mercado. Então, é importante assim, né, utilizar essas informações de base, né, e dar continuidade, colocar isso disponível para as pessoas que têm interesse, os pesquisadores, estudantes que têm interesse também em contribuir, dar seguimento em outras vertentes, é muito interessante. E tem um outro detalhe também que depois você precisa testar aroma, sabor, corpo desse café, porque por ter sido produzido em algumas condições de deficiência de algum produto na formulação do adubo, de deficiência, não diria 0, mas de um pouco menos, pode ser que ele produza um aroma, cor, sabor diferente que talvez crie até um produto diferenciado, como nós já temos nos diversos cafés das diversas regiões do Brasil, como nós temos, por exemplo, nas uvas, né? Uma Cabernet Sauvignon produzida num solo X não é a mesma coisa de uma Cabernet Sauvignon produzida num solo Y.
Essa já é a minha parte, porque eu já bebi tanto café hoje, eu passo o período da manhã bebendo café. A primeira coisa que eu faço na minha casa é passar um cafezinho. Eu desço do quarto, saio, vou lá, eu tenho aquele aroma do café que se espalha pela casa, que faz assim, que nem desenho animado. Eu adoro aquilo. Eu estou tomando café até agora aqui. Eu sou um fã. Isso é muito bom, é verdade. O café, assim, de manhã cedo, ele é quase que uma vitamina, né? Ele Se é o não up. tomar, parece que o dia não começa sem um cafezinho, né? Ele é o up do dia. Sinto isso também, é verdade. Bom, a pesquisa foi desenvolvida, então, pela IPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Estadual do Norte Fluminense. Aguardamos novidades, então, porque eu acho que muita gente está ligada aí falando, ops, como as coisas vão mudando. Existem soluções que às vezes não são as mais simples e as mais objetivas, que às vezes vêm por um outro caminho e acabam resolvendo problemas de forma diferente. De qualquer forma, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a pesquisa, vai em qual endereço de internet? Olha, meu endereço é valdene@epamig.br. Ok. Muito obrigado e parabéns pela pesquisa. E para você e para todos os pesquisadores brasileiros, eu sempre falo isso, vocês são eméritos, vocês são fantásticos. Vocês estão sempre procurando pelo em ovo, alguma coisa diferente para poder melhorar o que já é muito bom, que é a nossa produção na agricultura e na pecuária, nossa produção de alimentos. Boa Páscoa para você, estamos na semana da Páscoa e esperamos aí novidades sobre o assunto. Obrigado, Valdene.